Muito boa noite, prezado telespectador. Segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Nesse momento, 20 horas e 4 minutos. Em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 9 graus. E agora você confere todos os destaques de hoje do Conecta News. Segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, e os destaques dessa noite do Conecta News. Pela região, a adrenalina toma conta de Fagundes Varela na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Pelo estado, um violento ciclone pode trazer vento com força de furacão ao Rio Grande do Sul. Pelo esporte, a polícia pedirá perícia de leitura labial após acusação de racismo em jogo do Inter. E o Grêmio encara o Ituano para retornar ao G4 da Série B. Pela atualidade, mesmo com notas baixíssimas no MEC, faculdades de pedagogia caçam alunos com mensalidades abaixo de R$200. Pela política, o presidente Jair Bolsonaro volta a provocar o STF e o TSE, dizendo que nunca vai ser preso. Nas informações internacionais, a Turquia diz que votará contra a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Conecta News. Muito bem, e no quadro Acontece de hoje você acompanha a Festa da Família que aconteceu em André da Rocha e a aplicação do Fumacê contra o mosquito da dengue aqui em Nova Prata. Todas as noites nós chegamos até você com o apoio de Paludo Pneus, com qualidade e segurança na rede autorizada Vipal, Unimed, Vale das Antas, Saúde Preventiva, Revitale e Grupo do Joelho Mote, Saúde e Bem-Estar. Preto Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Nova Prata, a Dilnet Telecom conectando você ao mundo e Gobi Lupo Scala, loja de roupas íntimas que nesse primeiro bloco trazem todas as notícias locais, começando e dando continuidade a um pedido de ajuda à comunidade. O pequeno Noah tem displasia de quadril e vai fazer uma cirurgia. O dinheiro arrecadado é para custear os exames e as viagens a Canoas e até Caxias do Sul, que é onde ele faz os tratamentos. Qualquer ajuda é bem-vinda e o número do Pix segue anunciado aí na tela. Também pela capital nacional do Basalto, a rua Conselheiro Humberto Simonato, no berçário industrial Mário Minosso, aqui em Nova Prata, vai ter seu calçamento refeito. Na manhã de hoje, dia 16, iniciou-se a retirada do calçamento do berçário industrial Mário Minosso. A empresa terceirizada Via Sul Serviços e Construção Civil ficou responsável pela retirada dos paralelepípedos, pelo nivelamento da base e o fornecimento de pó de brita e base para rejunte e colocação no calçamento, com captação e, onde for necessário, a colocação do meio-fio. A prefeitura cabe fazer o nivelamento e a compactação da subbase, a drenagem onde for necessário e a retirada do material que está contaminado pelo solo nesse momento. Também nas informações aqui para a cidade de Nova Prata, não é a primeira vez que acontece, mas sempre cabe ser memorado. Um veículo acabou colidindo com a rótula no centro da cidade de Nova Prata. Foi na noite desse domingo, dia 15, mais um acidente registrado nas rotatórias. Foi na rua Flores da Cunha, cruzamento com a Fernando Lusato, em frente ao Banco do Brasil. O condutor de um veículo de passeio, por motivos desconhecidos, perdeu o controle e chocou-se com a mureta de pedras. Aparentemente, os danos foram apenas materiais, pois mesmo com o impacto, o veículo conseguiu sair do local. O responsável deve se apresentar no setor para a Prefeitura Municipal e arcar com o prejuízo do dano ao patrimônio público, e existe uma lei que acaba exigindo, das pessoas que entram nesse tipo de situação a reparação dos danos. Nas informações também aqui por Nova Prata, câmeras de monitoramento estão sendo instaladas na Praça da Bandeira. Quem passou pela Praça da Bandeira nos últimos dias já deve ter percebido que estão sendo instaladas em toda a extensão da praça câmeras de monitoramento.
A empresa vencedora da licitação, Monitora Bento, está desde a semana passada realizando a instalação do equipamento que será responsável por garantir a segurança daqueles que frequentam a Praça da Bandeira. O intuito da instalação das câmeras, além de monitorar, é de inibir a ação de criminosos que possam, porventura, atentar contra os munícipes e também contra o patrimônio público. Para Nova Bassano, a participação da cidade na abertura da segunda-feira da Agroserra, na tarde da última sexta-feira, o prefeito Ivaldo Dalla Costa e o vice-prefeito João Paulo Maroso e o secretário de Obras e Viação Jair Pala estiveram participando de uma reunião da MESNE e a abertura oficial da segunda Agroserra, na cidade de União da Serra. A feira acontece de 13 a 15 de maio. Nas informações por Nova Araçá, também estamos no período da campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha Faça Bonito, Proteja as Nossas Crianças e Adolescentes conscientiza a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil. A violência sexual é um problema grave que atinge milhares de crianças e adolescentes aqui no país e no exterior. Uma vítima de violência sexual não pode ficar calada. E o Centro de Referência em Assistência Social, com o objetivo de prevenir, trabalha com a campanha e com os grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos através de materiais informativos e ações concretas. Na cidade de Paraí, a informação vem do esporte. E a equipe de Nova Bassano venceu a 19ª Copa Basalto de Bochas, que é sediada em Paraí. Chegou ao fim no último sábado a 19ª edição. Disputaram a final em Nova Bassano a equipe da casa, o São Roque, e o Bar do Bolão, de Casca. A equipe do São Roque ficou com a taça de campeã, seguida do Bar do Bolão, e a equipe paraiense Bresolim MSU ficou com a terceira colocação, então encerrada aí a 19ª edição da Copa Basalto de Bocha. Por Guabiju, a informação é para o agricultor. Está aberto o período de encomenda das mudas frutíferas na cidade. As opções como laranjeiras, bergamota, limoeiro, caquizeiro, macieira, pera, ameixa, pessegueiros, enfim, várias espécies aí estão à disposição na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mediante solicitação. E as informações pelo telefone 3272-1266 ou 3272-1103. Para André da Rocha, a informação é que vai haver mais uma obra com pavimentação até o distrito do Chimarrão, com mais um trecho de 3 quilômetros. Na última semana, o prefeito Sérgio Moretti assinou o contrato de mais 3 quilômetros de pavimentação asfáltica sentido distrito do Chimarrão. O valor da obra é de R$ 2.282.000, sendo 350 proveniente do programa Pavimento RS e 426 mil do programa Avançar no Turismo. O restante do investimento é contrapartida do próprio município de André da Rocha, que vai fazer mais uma obra. Em Protásio Alves, também informação para a mobilidade. A balsa no Rio Turvo, na divisa com Antônio Prado, voltou às operações. Após a reforma, a balsa retornou nessa semana ao Rio do Turvo para fazer a travessia entre a cidade de Protásio Alves e a cidade de Antônio Prado. A barcaça foi reformada através de um convênio entre os dois municípios que custearam cada um com 50% do valor investido. Para o prefeito de Protásio, Itamar Girardi, é gratificante ver a balsa voltar a operar no final de semana, no qual acontece a festa em honra a Nossa Senhora do Caravaggio. Em Vila Flores, a informação também é esportiva com a rodada do Campeonato Vila Florense de Futsal, que aconteceu no último sábado. A quarta rodada, aí sediada, teve 7 jogos. A novidade ficou por conta da estreia da categoria Sub-17. Os jogos iniciaram às 16 horas e aí tivemos várias disputas e os resultados estão disponíveis. A próxima rodada ocorre no dia 21 de maio, a partir das 17 horas no ginásio municipal.
Dando alguns destaques na categoria livre, o União empatou em 1-1 com o São Lourenço, o Faixa Azul ganhou de 6-3 do São Luís e o Juventude empatou em 5-5 com o Fibracinos. O Caravaggio acabou perdendo de 3-0 para o Nova Era. E Cotiporã, no último sábado, realizou a escolha das soberanas da 9ª Festa em Vêneto, da cidade. Foi realizada no dia 14 de maio a escolha das soberanas da 9ª Festa em Vêneto e reuniu mais de 1.200 pessoas no ginásio municipal, um grande evento. Nesse ato, 7 candidatas concorreram à corte adulta e 10 inscreveram-se para compor a corte infantil da maior festa de Cotiporã, que ocorre em 2023. Grace Colpo foi coroada rainha da 9ª Festa em Vêneto, tendo à sua corte a primeira princesa Daniele Gabriel e a segunda princesa Camila Sendron Mercalli. Já a corte infantil é composta pela rainha Ana Beatriz Paludo e as princesinhas Emanuele Medeiros Machado e Maria Helena Zardo Rodrigues. O evento encerrou com um show da banda Barbarella e com o DJ All Ross. Por Fagundes Varela, o destaque esportivo teve aí respaldo nacional. Foi um final de semana de muita emoção, adrenalina e convivência. Milhares de pessoas passaram pelo Parque de Eventos de Fagundes Varela para acompanhar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Fagundes foi a capital nacional do esporte durante o sábado e o domingo, dias 14 e 15, recebendo pilotos de todo o Brasil. Nem o mau tempo afastou o público que compareceu para assistir às provas. O poder público parabeniza os organizadores e agradece a todos que participaram. A competição gerou movimentação turística e econômica para toda a região e pôde ser sentida até mesmo aqui na rede hoteleira em Nova Prata. Encerrando o nosso primeiro bloco, antes disso, nós vamos para o quadro Acontece, que esteve no município de André da Rocha. Quarta-feira passada, aconteceu a 8ª Festa da Família, evento que faz parte da 34ª semana do município. Na oportunidade, os familiares dos alunos da rede municipal puderam prestigiar lindas apresentações e depois puderam apreciar uma palestra sobre a felicidade com Rosilei Angst. E agora nós vamos conferir essa matéria feita por Monalise Canali. Na quarta-feira, dia 11, aconteceu em André da Rocha a 8ª Festa da Família. O evento faz parte da programação dos 34 anos de emancipação político-administrativa do município e contou com a apresentação dos alunos da rede municipal. Então hoje nós estamos comemorando a 8ª Festa da Família, alusivo à semana dos 34 anos de emancipação política administrativa do município de André da Rocha, e hoje estamos aqui com o que nós temos de mais precioso em André da Rocha, que são os nossos alunos, as nossas crianças aí da escola Manuel Pereira Vieira, né, juntamente com os seus pais e toda a família, para prestigiar e conviver depois de uma pandemia, de um retorno aqui um pouco mais seguro, um pouco mais com cuidado, mas podendo hoje ter o contato pessoal, né, das famílias, das pessoas, juntamente, né, com toda a administração municipal, prestigiada hoje aqui com a Conecta Mais, essa imprensa que está sempre nos auxiliando na divulgação dos eventos aqui do município. Então a nossa semana começou no sábado com arremate também com muito público. O primeiro arremate virtual, além de presencial, que foi apresentado para todo o Brasil, com sucesso, com mais de 1 milhão de vendas, né, em animais, com a genética de alta qualidade. Então André da Rocha hoje se sente bem, podendo promover, podendo comemorar os 34 anos de emancipação do município e poder contar com a nossa população que vem da escola através dos seus professores, funcionários, pais e alunos, prestigiando então e comemorando junto com nós esse belo aniversário de André da Rocha.
estamos hoje muito satisfeitos. A educação, digamos assim, está muito satisfeita com a colaboração e a participação das famílias de André da Rocha. Sempre que se faz um chamamento para qualquer evento, todos estão aqui. E hoje é um dia muito especial para a educação, pois é o Dia da Família. Então, é feito todos os anos, nós estamos na 8ª Festa da Família. Como o ano passado ela não aconteceu devido à pandemia, esse ano ela foi assim, está sendo maravilhosa, porque o público veio, estamos com tudo lotado, né? Mais do que a expectativa, e isso nos deixa muito, muito felizes. Boa noite, Conecta Mais, boa noite, André da Rocha, toda a região. Gostaria de dizer a vocês que é uma honra muito grande estar aqui, porque nós vamos falar sobre felicidade. Nós vamos cantar, nós vamos rir, nós vamos voltar para casa muito melhores do que quando a gente veio para o evento. Nós vamos falar de família, nós vamos falar de escola, nós vamos falar do que a vida tem de bom para nos oferecer. E a gente vai se divertir bastante. Grande abraço. Muito bem, e no próximo bloco nós vamos para as informações do estado do Rio Grande do Sul. Antes disso, um abraço para a Tanise Maiara, que manda aí a sua saudação especial para o nosso editor, a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, que também está nos acompanhando. No próximo bloco, o ciclone, que deve trazer ventos que se comportam com a força de um furacão, e aí mete prevê geada, neve e avanço do frio no sul do país, e a gente conta em detalhes para você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta. Com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo o conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Gobi Lupo Escala, loja exclusiva de produtos Lupo e Escala em Nova Prata. 3242-4323.
Muito bem, nós retornamos ao vivo para você na noite dessa segunda-feira, dia 16 de maio. Nesse momento a temperatura é de 8 graus aqui no centro de Nova Prata. A previsão é que nós tenhamos o começo da chuva hoje, amanhã, quarta e quinta-feira. A expectativa é que o tempo só retorne à normalidade na próxima sexta. E as temperaturas também caem. Amanhã, terça-feira, a mínima é de 6 e a máxima é de 9. Na quarta, a mínima de 6 e a máxima de 11. E na quinta, a mínima de 6 graus e a máxima de 11 graus. E sobre a situação climática, é o principal destaque que a gente traz no começo desse bloco, falando sobre o estado do Rio Grande do Sul. Muitos comentários e reportagens hoje transcorreram tanto os grupos do WhatsApp como a mídia convencional sobre a chegada de um violento ciclone que passará pelo estado do Rio Grande do Sul e pode trazer vento com força de furacão. Na imagem que você vê na tela é o deslocamento nos próximos dias que essa massa de ar concentrada vai passar pela costa gaúcha, tendo seu epicentro próximo a Porto Alegre. O alerta da Metsul Meteorologia é que um ciclone de trajetória incomum e de rara intensidade atingirá o Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre o dia de amanhã, terça-feira, e a quarta, dia 18, com rajadas de vento extremamente forte e destrutiva, que pode atingir a força de um furacão em alguns pontos com velocidade acima de 100 km por hora. Em diversas localidades superiores a 120 km por hora no leste do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma situação de elevado perigo meteorológico e de extremo risco à população, com alta probabilidade de danos e comprometimento de serviços públicos essenciais como luz e água. Moradores de município do sul e do leste do Rio Grande do Sul devem enfrentar várias horas seguidas com vento muito forte e intenso e rajadas por vezes violentas em intensidade. Os modelos numéricos convergem em indicar um ciclone de trajetória retrógrada do mar para o continente, em direção ao sul do Rio Grande do Sul, e depois se moveria do sul para o norte e para o leste, margeando a costa do estado até alcançar o sul de Santa Catarina, ou seja, ele vai subir pelo litoral e novamente se dissipando no oceano. Todos os modelos feitos sem exceção indicam um ciclone muito intenso com valores de pressão extremamente baixos junto ao leste gaúcho. A pressão no centro do ciclone pode cair a valores bastante expressivos. O modelo norte-americano usado na saída da última segunda-feira projetava no centro do ciclone junto à costa na tarde de terça as maiores medidas para o deslocamento. Também as informações com o que ele tem uma estrutura semelhante a um ciclone tropical e toda a comunidade científica trata como um ciclone subtropical. Ou seja, nós teremos esse grande deslocamento de massa atmosférica de alta pressão passando pela costa gaúcha e o vento terá força de furacão. O Instituto Nacional de Meteorologia, por exemplo, em comunicado alertou para ventos de até 115 quilômetros no sul gaúcho. As projeções da Metsul nas bases mais recentes e nos modelos apresentam concordância quanto à intensidade desse fenômeno, que então ocorrerá entre hoje e amanhã. Por sua vez, o IMET, o instituto que daí traz todas essas informações a nível nacional, aponta também a chegada de geada, neve e um avanço do frio no país. A preocupação com possibilidade é exatamente dos efeitos causados pela chegada desse ciclone que traz geada na campanha gaúcha, neve para Santa Catarina e para a Serra Gaúcha e o frio adentrando na região centro-oeste em ventos cada vez mais fortes no litoral gaúcho e no litoral catarinense. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Tudo em decorrência da formação e de deslocamento de uma frente fria que vai causar chuvas fortes em áreas que vão atingir até o Mato Grosso do Sul. Então essa é a dimensão da tempestade que nós teremos pela frente, pelo menos o aviso dado pelos canais de comunicação de confiança
também pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Agora falando sobre a área da saúde, no Hospital São Lucas da PUC, uma experiência é feita de forma gradativa. Um antidepressivo nasal começa a ser utilizado por pacientes no Rio Grande do Sul. O medicamento está em uso no Hospital da PUC, o São Lucas, e tem efeito mais rápido do que os remédios convencionais. O spray atinge a via sistêmica e age diretamente nos receptores cerebrais. É um remédio contra a depressão com aplicação pelo nariz que entrou em uso no Rio Grande do Sul. Com um efeito rápido, o medicamento é uma alternativa para o tratamento da depressão. Então, o estudo é feito aí na capital dos gaúchos e aponta uma melhora expressiva nos quadros clínicos a partir do uso dessa medicação que está sendo feita de maneira aí, por enquanto, somente no Hospital São Lucas da PUC. No futebol, tivemos uma séria complicação no último jogo do Colorado e a polícia vai pedir perícia de leitura labial após acusação de racismo no jogo do Internacional. O inquérito foi aberto contra o lateral Rafael Ramos, do Corinthians, que teria ofendido o jogador Edenilson, do Internacional. A Confederação Sul-Americana de Futebol registrou 7 casos de racismo na Libertadores envolvendo brasileiros somente nessa temporada. Por conta desses números, um inquérito policial vai ser aberto para apurar o que aconteceu no jogo entre Internacional e Corinthians, que acabou empatado em 2-2. O jogador corintiano, acusado de ter praticado atos racistas, negou as acusações ainda durante o jogo, mas foi trocado pelo técnico Vitor Pereira, que é de nacionalidade portuguesa, assim como o jogador Rafael Ramos. Após a partida, ele foi preso em flagrante por cometer injúria racial e só foi liberado para embarcar com a delegação do Corinthians para Buenos Aires, onde o time joga pela Libertadores contra o Boca Juniors, depois de pagar uma fiança de R$10 mil. Ramos foi preso ainda no vestiário do Beira-Rio. Se confirmado o ato, ele pode pegar uma punição de 2 meses ou 5 partidas, além de multa, fora os reflexos na esfera criminal. E o caso segue sendo apurado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Nesse momento, o Grêmio encara o Ituano, no interior de São Paulo, e o tricolor busca a reabilitação após uma derrota e uma atuação ruim diante do Cruzeiro. O jogo ocorre nesse momento e está 0-0, então Grêmio e Ituano jogando. Aguardaremos no próximo bloco e informamos o complemento do resultado. Antes do intervalo comercial, mais um bloco do quadro Acontece, e por conta dos casos suspeitos de dengue no município de Nova Prata, foi realizado na última sexta-feira a aplicação do Fumacê nos bairros Basalto e São João Bosco. A Coordenadoria de Vigilância Ambiental, Dolores Toscan Massinha, nos explica sobre a aplicação feita pela instituição de Mona Lisa Canali. Na última sexta-feira, foi feita a aplicação do Fumacê nos bairros Basalto e São João Bosco, em Nova Prata. A coordenadora de Vigilância Ambiental, Dolores Toscan Massinhan, nos conta sobre a aplicação e como ela ocorre. Então é assim, na verdade, nós não estávamos aplicando o Fumacê até então, porque a gente não tinha nenhum caso. Nós, na verdade, aqui não temos nenhum caso confirmado de dengue. Mas como está surgindo vários casos suspeitos de dengue, foi achado conveniente a gente passar o Fumacê. Mas o Fumacê, como é que ele é feito? A pessoa foi notificada, fez coleta do material da dengue para pesquisa. Então, para garantir, para ter uma certeza, como o resultado está demorando um pouco para vir, a gente passa o Fumacê, mas o Fumacê é passado assim, na casa da pessoa que está com suspeita de dengue. A gente vai ali, conversa com a pessoa, as meninas, pede para abrir a casa, deixar janelas e portas abertas,
cobrir os alimentos, que como qualquer inseticida, tu tem que ter cuidado, né? Retirar o animal de estimação de dentro de casa e a pessoa sair. Geralmente a aplicação é feita de manhã cedo ou final de tarde, que é o horário do mosquito, porque na verdade o fumacê só mata o mosquito e não larvas e pupas. Então é passado na casa com suspeita e na quadra é passado na rua, só na rua, porque não tem como passar, não é possível passar em toda a cidade, é só nos casos onde existe a suspeita de dengue não familiar. Como foram vários casos notificados no São João Bosco e no Basalto, então sexta-feira foi passado nesses 2 bairros. Então, teve 2 aplicadores que passaram. Geralmente a gente passa antes de conversar com o morador. Foi a Joselca e a Rosa passar em vários locais, tá? Conversar com o morador, avisando que ia ser passado, e foi daí o ilho na frente, depois no final, e o aplicador para passar. A máquina já tinha sido adquirida há anos atrás, tá? Que a empresa esteve aqui, daí foi adquirida, mas nunca foi necessário usar a máquina. Quinta-feira esteve aqui o Marcos, da 5ª Coordenadoria, que trabalha com a dengue do SEVES, né? Já dá uma nova demonstração e montar a máquina, que ela estava guardada. E quando foi adquirida a máquina, teve o colega nosso, esse aplicador, já teve tipo uma capacitação. Mas como nunca tinha sido aplicada, foi mostrado para ele novamente, ele lembra, e daí por isso que foi feita essa nova aplicação. O material, o produto vem, a gente tem a menina que faz o pedido para a 5ª Coordenadoria, para o laboratório, daí eles nos enviam o produto, porque ele não fica aqui. Cada vez que é necessário, é solicitado, tá? Por e-mail, e vem o produto, a quantidade necessária para ser aplicado. Muito bem, você viu aí a campanha de prevenção e aplicação do fumacê aqui em Nova Prata por conta do mosquito da dengue. Isso que era uma coisa que uma vez não nos incomodava e agora é um problema já real. E agora, com o apoio de Paludo Pneus, Unimed, Vale das Antas, Preto Veículos, Revitale, Grupo do Joelho Mote, Adilnet, Telecom, Gob, Lupo, Scala, as informações e as cotações do mercado financeiro. O dólar fechou hoje cotado a R$ 5,06 e o euro a R$ 5,28. Ibovespa alta de 1,22, Dow Jones alta de 0,8. Nas informações das bolsas europeias, quase todas fechando no positivo, com algumas exceções. E no Oriente, a chinesa Xangai queda de 0,34 e a japonesa Nikkei alta de 0,45. Mandando um abraço para a dona Cleri Busato Crestani, que também está nos acompanhando. No próximo bloco, as notícias do Brasil e do mundo. E nós temos uma informação da atualidade. Mesmo com notas baixíssimas no Ministério da Educação, faculdades de pedagogia caçam alunos com mensalidades inferiores a R$ 200 no Brasil. E a gente conta isso para você. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal.
que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta, com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo o conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! E nós retornamos para o último bloco do Conecta News dessa segunda. Temperatura caindo vertiginosamente, 8 graus em Nova Prata nesse momento. A previsão é de que nós tenhamos chuva hoje na madrugada, amanhã o dia inteiro, quarta-feira e também quinta. Lembrando que temos a passagem de um ciclone subtropical, extratropical, enfim. Uma ventania que vai ser aí muito complicada de encarar. Nós que já tínhamos muita coisa para nos preocupar, agora tem um furacão a caminho da costa do Rio Grande do Sul, 2022. O Grêmio segue jogando no interior paulista, encarando o Ituano, empatando em 0-0. Lembrando que o tricolor precisa da vitória para ingressar novamente no G4 da Série B. Veja bem. E nas informações do Brasil e do mundo, começamos com o destaque pela política. O presidente Jair Bolsonaro voltou a provocar o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que, abre aspas, nunca vai ser preso, fecha aspas. O chefe do Executivo Federal voltou a levantar suspeitas contra as urnas eletrônicas e atacou ministros do Poder Judiciário e o Partido dos Trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que nunca será preso. Insinuou que o PT tem conhecimento sobre o resultado das eleições presidenciais desse ano e voltou a levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas e provocou ministros do Judiciário. Abre aspas, mais da metade do meu tempo eu me viro contra processo. Por Deus que está no céu, eu nunca vou ser preso. Fecha aspas, disse Bolsonaro sem citar as circunstâncias ou eventuais processos durante um evento supermercadista em São Paulo. Abre aspas, eu até digo que estou no Palácio da Alvorada e me sinto como um prisioneiro sem tornozeleira eletrônica, fecha aspas. No discurso, o presidente contou que não dorme sem uma arma do lado, apesar dos mais de 100 seguranças que estavam no local. Bolsonaro comentou sobre o julgamento atualmente paralisado do marco temporal do Supremo Tribunal Federal e provocou o ministro Edson Fachin, que também é presidente do TSE. Abre aspas, eu sei que não deveria falar, mas nós temos no Brasil o equivalente à região sudeste como território indígena. Está dentro do STF que o ministro Fachin luta de todas as maneiras para aprovar o novo marco temporal, fecha aspas. Enfim, o presidente avançou aí nas críticas ao judiciário e o debate segue reaberto no âmbito dos três poderes. Agora uma situação que se enquadra na área da educação e traz bastante preocupação sobre o futuro dos professores que vão tomar posse nas salas de aula. Porque os cursos de formação para o magistério, muitos deles voltados aí diretamente no curso de pedagogia, que tem notas baixíssimas junto ao Ministério da Educação, fazendo com que faculdades desse curso de pedagogia caçem alunos com mensalidades abaixo dos R$200. O controle de qualidade desses cursos que formam os professores da educação infantil e do ensino fundamental é falho, segundo especialistas. A expansão do ensino à distância, que já ultrapassa o presencial em número de alunos, traz uma preocupação adicional. Campanhas com mensalidades na faixa de R$180 e R$200 em instituições passam a ser comuns
uma vez que o Ministério da Educação avaliou vários cursos de pedagogia com o conceito 2, com qualidade insatisfatória, em vários estados. Em 3 anos, com aulas à distância, é possível obter o diploma em mais de 6 meses e receber o título de pós-graduado em psicopedagogia, tudo com mensalidades de R$ 98,00. A avaliação do MEC com conceitos preliminares como insatisfatórios. Os 2 cursos listados na reportagem do portal G1 estão entre cerca de 90 que receberam notas baixíssimas na última avaliação e continuam em atividade, formando professores que vão atuar na rede infantil e no ensino fundamental, ou seja, cursos que não estão preparados de forma adequada, formando professores. O que está acontecendo com a formação de pedagogos é um escândalo, define Ivan Gotirrio, coordenador de políticas educacionais da ONG Todos pela Educação. Segundo ele, outros especialistas também mostram uma crise na área da formação dos professores. Avançando para as notícias que nós temos aqui do Brasil, um caso que também traz indignação, ocorreu em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Jovens danificaram mais de 50 árvores para comemorar o seu aniversário. Na noite de domingo, por volta das 23 horas, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de vandalismo e dano ao patrimônio público na rua Valdemar Rangrap, em São Miguel do Oeste. De acordo com a Polícia Militar, um jovem maior de idade e outro menor quebraram os galhos de pelo menos 50 árvores que foram plantadas aí pela prefeitura do município. Ao serem detidos, os jovens relataram que danificaram as árvores em comemoração ao aniversário de um amigo que fez 18 anos. O Conselho Tutelar também foi acionado para essa gurizada que não tem o que fazer. Um abraço para dona Márcia Turani, que lá do Guabiju diz que o frio já chegou e se faz bastante presente. O caso causou perplexidade e indignação no último final de semana e foi relatado diretamente dos Estados Unidos em tempo real. O suspeito de ter praticado um tiroteio fez declarações perturbadoras sobre a motivação, de acordo com oficiais envolvidos na prisão. O jovem que adentrou um supermercado armado com uma escopeta e vitimou 10 pessoas de forma fatal, admitiu após a prisão que agia contra a comunidade negra local. O atirador, da cidade de Buffalo, fez declarações perturbadoras descrevendo o motivo e o estado de espírito após a sua prisão, de acordo com funcionários que estão trabalhando na investigação. As declarações feitas após a prisão do atirador foram claras e cheias de ódio contra a comunidade negra. O suposto atirador fez saber que estava mirando na comunidade negra durante as suas declarações. Os investigadores descobriram a informação e com mandados de busca e outros métodos indicaram que o suposto atirador estava estudando ataques de ódio em tiroteios anteriores. Autoridades disseram que estão revisando o suposto manifesto publicado de forma online. Esse caso chamou atenção também porque esse atroz assassino ingressou no supermercado e transmitiu ao vivo pela internet o massacre realizado de forma covarde em um supermercado. Boa noite para dona Terecúnico, que diz que também faz frio em Nova Bassano. E encerrando as notícias de hoje, rumando para o leste da Europa e também a região centro-asiática, a Turquia diz que votará contra a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, alega que os países abrigam pessoas aliadas a grupos terroristas. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse nesta segunda-feira que as declarações suecas e finlandesas não devem se incomodar a vir a Ankara para convencê-lo a aprovar a sua oferta à OTAN. Em uma entrevista coletiva, Erdogan disse que a Turquia não aprova suas propostas para ingressarem na Organização do Tratado do Atlântico Norte, chamando a Suécia de incubadora para organizações terroristas e acrescentando que eles têm terroristas no parlamento.
Eles estão vindo para a Turquia na segunda-feira e eles estão vindo para nos convencer. Desculpe, mas não deveriam nem se esforçar, disse Erdogan na visita planejada pelos países. Ankara, capital, diz que a Suécia e a Finlândia abrigam pessoas que podem estar ligados a grupos considerados de terror, como o grupo militante do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, e seguidores de Fethullah Gülen, a quem o governo turco acusa de orquestrar tentativas de golpe em 2016. Os países nórdicos fizeram um novo movimento em direção à aliança militar liderada pelos Estados Unidos. No domingo, o governo finlandês confirmou que o país se candidataria à aderência à OTAN, abandonando décadas de neutralidade militar após a invasão russa na Ucrânia. E a Suécia também anunciou hoje, segunda-feira, que pedirá formalmente para entrar no bloco militar. E o presidente Vladimir Putin da Rússia alertou o Ocidente também nessa segunda que a Rússia responderá se a OTAN reforçar a infraestrutura militar da Suécia e da Finlândia, citando a expansão pós-soviética da aliança em direção ao leste. A Rússia deu poucas pistas específicas sobre o que fará em uma resposta ao alargamento nórdico do cinturão nuclear e armado da OTAN, as maiores consequências estratégicas da invasão russa da Ucrânia até agora, e nós aguardaremos pelo prosseguimento dessas situações, pois o caso também é bastante crítico. E encerrando as nossas notícias, nesse momento segue, de acordo com a internet, 0-0 a partida entre Grêmio e Ituano pela Série B. Nós vamos nos despedindo, não teremos a edição de hoje do programa Ponto a Ponto, tivemos uma inviabilidade com a formação da bancada, retornaremos com o Conecta News amanhã ao vivo às 20 horas, uma boa semana, cuidem-se do frio, protejam-se do vento e que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos.